Olá pessoal, Deus abençoe vocês, bem-vindo ao nosso canal. Tenho certeza que as mensagens aqui falarão ao seu coração. Se inscreva e ative as notificações. Deus vai falar ao seu coração. Salmo 143, verso de número 10, vamos ler isso aqui e fazer uma oração. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Vamos ler, igreja? Vamos lá, todo mundo comigo? Não. Não é para aplaudir, não, por favor. Vamos lá, vamos. Aleluia, 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 aleluia. Vamos lá. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, e que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Essa é uma oração fantástica. Essa é uma oração para eu e você fazermos. A gente pode até montar ela na forma de oração, quer ver? É só a gente colocar Pai, em nome de Jesus, e no final a gente coloca, te agradeço, amém. Olha só. Pai, em nome de Jesus, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano, te agradecemos, amém. Diga comigo, nosso Deus tem uma vontade e Ele nos ensina e conduz nessa vontade. Posso ouvir um amém? Você crê nisso? Eu creio. Fala para a pessoa que está ao seu lado, fala assim, Deus não é como a tua esposa. Fala para o irmão, fala para o irmão, né? Só serve para o irmão, né? Fala, Deus não é como a tua esposa, que tem uma vontade, quer que você adivinhe a vontade, Deus não é como uma esposa. Esposas têm vontade e querem que o homem adivinhe a vontade, e ficam bravas se ele não cumprir a vontade. E se ela falar a vontade dela e ele cumprir a vontade dela, o que ela diz? Só fez porque eu falei. Assim não quero. Diga comigo, Deus não é como uma esposa. Diga, Ele tem uma vontade, compartilha essa vontade e ajuda para que essa vontade seja cumprida. Deus te ajudará no caminho para cumprir a vontade dEle. Posso ouvir um amém? Deixa eu pontuar algumas coisas sobre a vontade de Deus. Primeiro, a vontade de Deus é perfeita. Vamos dizer isso? A vontade de Deus é perfeita. Algumas coisas são importantes a gente afirmar e reafirmar. A vontade de Deus é perfeita. Na vontade de Deus não há erro, na vontade de Deus não há falha. A vontade de Deus é perfeita. Mas essa vontade perfeita de Deus só é aceitável pela fé. É só pela fé que a gente olha para a vontade de Deus e diz, é perfeita. Porque tem coisas que acontecem na vida da gente, coisas que vêm para a vida da gente, você fala assim, Deus, o que é isso? E somente pela fé, e pela fé somente, é que a gente consegue aceitar que a vontade de Deus é perfeita. Então, primeiro, a vontade de Deus é perfeita. Segundo, para aceitar que essa vontade é perfeita, é somente pela fé. É a nossa crença que diz para nós que nós estamos debaixo da perfeita vontade de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Agora veja, número 1, ela é perfeita. Número 2, nós temos isso somente pela fé. Mas acontece que o quê? A gente sempre vai ter a tendência de resistir a ela na carne. O nosso eu sempre vai ser tendencioso a resistir a essa vontade que é perfeita,
que só se recebe pela fé, ela vai sempre sofrer uma resistência. É a minha carne e a sua carne que muitas vezes resiste essa vontade que vem de Deus. O apóstolo Paulo fala que lutou com isso. Pregamos a semana passada. O bem que quero, não faço. O mal que não quero, quando vejo, já fiz. É a nossa carne resistindo à vontade de Deus. E o que a gente precisa nesses dias é inclinarmos para o Espírito para não satisfazer a vontade da carne. Levante a mão e diga: a vontade de Deus é perfeita. Eu creio nisso pela fé. E em nome de Jesus, vou vencer a carne para seguir a vontade de Deus. Bom, a vontade de Deus é perfeita, só se aceita pela fé. Há uma resistência da nossa carne, e toda a vontade de Deus está ligada a um propósito. Vontade de Deus não é um capricho, vontade de Deus é um propósito. Deus está conduzindo você através da vontade dele para que você viva o teu propósito. A maioria das pessoas hoje estão buscando palestras, treinamentos, encontros, seminários para descobrir o seu propósito de vida. Empresas estão investindo nos seus funcionários porque as pessoas perderam o propósito de vida e estão tentando clarear isso para eles. E nós estamos aqui dizendo para você, ano após ano, culto após culto, domingo após domingo, Deus tem um propósito em toda a sua vontade, Ele incluiu você. Percebe que muitas vezes nós sofremos por resistir à vontade de Deus? A dor da vida está em resistir à vontade de Deus. Olha que maravilhosa a oração que fizemos ainda há pouco. Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, e que o teu bondoso Espírito me guie por caminho plano. Deus está derramando sua vontade em nossos corações, instruindo a gente em como cumpri-la, para fazer do nosso caminho um caminho plano. Porque toda resistência à vontade de Deus é tentar sair do propósito da nossa vida, e toda vez que alguém atua fora do seu propósito, essa pessoa sofre. Portanto, andar na vontade de Deus pode até ter dores, andar na vontade de Deus pode até ter desafios, mas andar na vontade de Deus, meus amados, andar na vontade de Deus, escute, vai aplanar caminhos na sua vida, vai tirar os altos e baixos, e vai aplanar a sua estrada. Quantos podem dizer amém? Andar no propósito da vontade de Deus vai alinhar o teu caminho. Alguém pode dar glória a Deus aqui neste lugar? A vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus se aceita pela fé. Nossa carne resiste à vontade de Deus. Toda a vontade de Deus está ligada a um propósito. E quinto, a gente deve orar pela vontade de Deus. A gente deve orar para que a vontade de Deus venha e se cumpra. Por isso Jesus nos ensinou a orar como? Seja feita a tua vontade. Quando a gente começa a buscar Deus, quando a gente começa a entrar na presença de Deus, pela renovação da nossa mente, para descobrir quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. É na nossa vida devocional que a nossa mente é renovada e a boa, perfeita e agradável vontade de Deus vem. E é por isso que a gente precisa orar mais. Posso ouvir um amém? Amém. Ler mais, cultuar mais, adorar mais, buscar mais a Deus, para que naturalmente a vontade de Deus possa fluir. É interessante como a Bíblia divide. Em Gálatas capítulo de número 5, a Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito milita contra a carne. Vamos dizer? A carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. A carne está lutando com o Espírito está lutando com a carne, e um se opõe ao outro,
Há sempre um choque de ideias e conflitos. E aí Gálatas 5 vai dividir assim: obras da carne e frutos do Espírito. Vamos dizer? Obras da carne, frutos do Espírito. Só vocês. Obras da carne, frutos do Espírito. Vamos lá? Não era para falar agora não, mas não sei que vocês entenderam. Obra é alguma coisa que eu escolho fazer, correto? Obra é alguma coisa que eu? Obra é uma coisa que eu me esforço para fazer. Obra é uma coisa em que eu coloco empenho para fazer. E fruto? Você vê alguma laranjeira por aí? Eu preciso da laranja. Eu tenho que produzir. Você vê alguma laranjeira estressada? Porque fruto é uma coisa que naturalmente. Tem muita gente lutando para fazer a vontade de Deus. E ele está dizendo, quando você tiver relacionamento com o Espírito Santo, você não vai acordar de manhã, hoje eu tenho que fazer a vontade de Deus. Quando você tiver relacionamento com o Espírito Santo, automaticamente, cada ação, resposta e movimento seu vai estar debaixo da vontade de Deus. O problema é que a gente está acostumado com obras e não com frutos. Porque a religião ensinou a gente pelas obras. E o Evangelho ensina a gente pelos frutos. E a gente foi instruído de tal maneira que acontecia. O que as religiões pagãs do passado faziam? Iam até um sacerdote, um profeta, um vidente, alguma coisa, e ele olhava a lua, ele jogava um negócio numa bacia, e aí ele viu uma mancha, viu um negócio, viu a lua que pôs aqui, e ele dizia, olha, hoje que você tem que fazer isso. E então a pessoa se empenhava em fazer, porque ele está buscando uma vontade para cumprir. Estão comigo? Aí depois, a gente acorda cedo, abre o jornal, a lua está ascendente em Saturno, que está ligado ao, sei lá o quê. E então você que é do escorpião, você que é do escaravelho, do Aedes aegypti, você hoje... E é tudo genérico, você já leu aquilo? É uma coisa tão genérica, hoje é um bom dia para você poder fechar negócio. Que dia que não é um bom dia para fechar negócio? Hoje, esteja atento às oportunidades do amor. Eu sempre estou, se a dona Érica der bobeira, eu estou na área. Mas aí sabe o que aconteceu? Eu preciso saber a vontade de Deus. E saiu Judas para se enforcar. Vai tu e faz o mesmo. Diga comigo, obras da carne, frutos do Espírito. Diga, o relacionamento com o Espírito Santo produz frutos. E naturalmente, eu estarei vivendo a vontade de Deus. Diga glória a Deus. É interessante que a oração que nós fizemos, o Salmo 143, é ensina. Aprender, você pode aprender sozinho, sim ou não? Mas ensina é uma coisa que depende de duas partes. A parte docente e a parte discente. Ensino só é possível a partir de relacionamento. Do que ensina e do que aprende. Do que instrui e do que é instruído.
Portanto, quando a Bíblia diz assim, ensina-me a fazer a tua vontade, é porque só dá para aprender a vontade de Deus por um relacionamento. Porque ensino só acontece através de um relacionamento. Posso ouvir um amém? Amém. Diga, eu não estou sozinho no cumprimento da vontade de Deus. É o meu relacionamento diário com o Espírito Santo que vai fazer com que naturalmente de dentro de mim eu passe a andar cumprindo a vontade de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Observe Filipenses capítulo 2, verso 13. Filipenses 2, verso 13. Vamos lá? Abra sua Bíblia. Filipenses 2, 13. Está na tela também. Vamos ler. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Como eu disse, Deus não é como a tua esposa, que quer que você adivinhe a vontade dela e que você se vire para cumprir uma vontade que você não sabe. Como é Deus? Deus ele diz assim, Júlio, essa é minha vontade. E essa vontade que eu disse para você, eu também vou te ensinar, te capacitar, te empoderar para que você a cumpra. Isso muda toda a perspectiva. Porque não é, olha, se eu fizer toda a vontade de Deus, Deus vai se agradar de mim. Mas é assim, ó, Deus se agradou de mim, que colocou a vontade dEle em mim, e vai me ensinar a cumprir essa vontade. O problema é que muitas pessoas estão colocando sempre Deus na outra ponta. Estão colocando Deus sempre na outra ponta. Olhe para mim, presta atenção. Eu vou me esforçar, vou me empenhar, eu vou lutar, vou tentar adivinhar qual que é a vontade de Deus, vou tentar descobrir, vou buscar de toda a minha força fazer a vontade de Deus. E aí quando eu cumprir a vontade de Deus, Deus vai estar aqui do outro lado dizendo assim, meu filho, que bom, você cumpriu a minha vontade. Mas o problema é que nessa caminhada toda a gente se frustra, a gente se estressa, a gente se cansa, a gente se decepciona, a gente erra, a gente falha. E aí a vida espiritual fica terrível e se torna um peso de acusação. Mas segundo o que a gente está vendo essa noite, Deus não está aqui na ponta quando você cumprir toda a tarefa, na linha da chegada. Deus está lá na linha de partida dizendo assim, meu filho, gostei de você. Eu vou colocar uma vontade em você, que é a minha vontade. Mas não se preocupa, porque junto com essa vontade, que é a minha vontade, eu também vou colocar a minha capacidade para você cumprir a minha vontade. Então, eu não vou encontrar você quando você cumprir a minha vontade. Eu vou caminhar com você desde o momento em que eu semear em você a minha vontade. O Deus que pôs a vontade em mim também me capacita para cumpri-la. Levante a sua mão e diga, o Deus que pôs a vontade em mim também me capacita para cumpri-la. Isso muda toda a perspectiva, sim ou não? Então a gente vai fazer a oração do Salmo 143, 10. Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, e que o teu bondoso Espírito me guie por caminho plano. Ou seja, é Deus me levando ao ponto certo. Diga, Deus me levando ao ponto certo. Dê um aplauso ao Senhor, por favor, nessa noite. Lucas 12, 12. Vamos ler alguns textos na sequência. Lucas 12, 12. Pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Ele é poderoso para tomar as tuas palavras. Ele é poderoso para instruir você. Pois naquela hora o Espírito Santo vai te ensinar, te conduzir. O que ele está dizendo? Toda missão que eu te der, eu te empodero para ela. Tudo que eu lhe pedir para fazer, você vai fazer não na tua força, mas na minha força. Diga, porque dele, por ele e para ele. Ou seja, dele, qual é a vontade? A vontade é
E nós vamos fazer por meio? Fazendo para? Não é por Ele por meio da minha força. Não é por Ele por meio da minha capacidade. É dele, por Ele e para Ele. Ou seja, a vontade dEle, por meio do poder dEle, para a glória. O que acontece com a gente é que a gente vive cantando. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Vamos cantar? Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então a gente diz assim, ó, dEle, por Ele, para Ele. Mas aí a gente quer entender a vontade dEle, fazer pela nossa força, para no final ser para a nossa glória. E é por isso que a Bíblia diz que não é por obras, para que ninguém se glorie. Porque Deus divide tudo com a gente, Ele só não divide. Ele diz, a minha glória eu não divido com ninguém. Então tudo que a gente faz é a vontade dEle, que vem a capacidade dEle, então é dEle por Ele. Pegou? O que você está fazendo é a vontade dEle. E você está fazendo por meio dEle. Que no final é para Ele. Ou seja, o Deus que te dá a missão te dá o recurso. O Deus que te deu a chamada te dá o poder. O Deus que te chama é quem te capacita. A vontade de Deus trará uma capacidade de Deus para agradar a Deus. Portanto, quanto mais eu me relaciono com o Espírito Santo, eu menos me preocupo em como agradar a Deus. Porque quanto mais eu me relaciono com o Espírito Santo, naturalmente eu sei qual é a vontade dEle, faço por meio dEle, para a glória dEle. O que está faltando para nós é mais relacionamento com o Espírito Santo. E deixar de fazer as coisas no nosso braço, deixar de fazer as coisas da nossa força. Observe isso comigo, os próximos versos que eu quero ler com você. Atos capítulo de número 16. Vamos mudar. Atos capítulo de número 16. Quem achou, diga amém. Verso de número 6 em diante. Vamos fazer a leitura, põe para mim. Atos 16, verso 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido o quê? Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo. Eles tinham uma ação nobre? Tinham. Eles estavam debaixo de uma visão? Estavam. O que eles estavam fazendo? Pregando, entregando instrução. Se você olhar comigo, volta comigo, verso 4 e verso 5. Eu quero que você veja isso. Veja só. Nas cidades por onde passavam, ele, Paulo, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Verso 5. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Uau! E então eles estão nessa caminhada, eles estão numa caminhada de sucesso, sim ou não? Isso é uma caminhada espiritual, sim ou não? Mas olha o verso de número 6. Paulo e seus companheiros vieram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos por quem? Não foi o diabo? Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. De repente eles sofrem um impedimento pelo próprio Espírito de Deus. É por isso que o relacionamento com o Espírito Santo vai fazer com que você cumpra a vontade dEle e não apenas o que parece bom. Porque a mim me parece muito bom. A mim me parece muito bom que eles fossem de cidade em cidade pregar o Evangelho. Porém, o que nos parece muito bom, nem sempre é a vontade de Deus para a nossa vida. Como vocês estão entendendo isso? Diga comigo, relacionamento com o Espírito Santo. Verso número 7, por favor. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia. Mas o que aconteceu?
Mas o que aconteceu? O Espírito de Jesus os impediu. Não é para andar pela sua vontade. Não é para andar para boa intenção. Quem já ouviu aquela? De boa intenção? Sei que disse, não fui eu. De boa intenção, o inferno está cheio. Eles tinham boa intenção. O propósito era nobre. Quantas vezes eu não vejo pessoas que vêm aqui, não, pastor, olha só, porque eu estou entrando nisso aqui, eu estou fazendo isso aqui, e olha, isso aqui vai ser bom para a igreja, isso aqui vai ser bom para os irmãos, isso aqui vai ser bom para a minha família, isso aqui vai ser bom, e eu quero perguntar, tudo bem, pode até parecer bom, mas eu lhe pergunto, isto é obra do Espírito Santo? Você está no centro da vontade de Deus? Porque mesmo quando nós entramos em uma aventura, mesmo quando nós entramos por um caminho, mesmo quando nós entramos por um território de boa intenção, de boa vontade, de coisa nobre, relacionada até espiritualmente, o próprio Espírito Santo vem, e ele então diz assim, eu não vou permitir que você vá. Tenta comigo. Verso de número 8, por favor, para a gente avançar nisso aqui. Então, contornaram a Mise e desceram a Troa, de verso 9. Durante a noite, teve uma. Ele tinha tido boas ideias, mas não tinha tido uma. Segure na mão de alguém e diga, você pode ter boas ideias, mas é necessário ter uma visão. Tem pessoas que têm ótimas ideias, sim ou não? Mas eu pergunto, essa ideia está dentro de uma visão? Quantas pessoas você conhece que tiveram ótimas ideias, porém, tendo ótimas ideias, se deram muito mal? Não conhece ninguém que esteja aqui hoje. Eu não gosto de desestimular as pessoas, mas eu sempre procuro ser muito cauteloso. Às vezes eu vejo pessoas com ideias inovadoras, eu pergunto, irmão, você é gênio? Ele, não, por quê? Eu falei, deixa as ideias com os gênios. Faz o que já está escrito. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajuda, nos versos de número 10. Depois que Paulo teve essa visão. Depois que o Espírito Santo coloca a vontade, ele capacita você para essa vontade. Depois que o Espírito Santo revela a vontade, ele te dá a condição de cumprir essa vontade. Depois que o Espírito Santo derrama a vontade em você, então ele começa a te dar a capacidade, a condição e o recurso para esta visão. Quantos podem dizer amém? Se nós queremos ter uma vida de menos frustração, um caminho mais aplanado, o que a gente precisa mais? Ter mais visão de Deus. Por que a maioria das pessoas estão tendo caminhos de altos e baixos, vales e montanhas? Por que a maioria das pessoas não estão tendo um caminho aplanado diante de si? Porque muitas vezes estão andando por suas ideias, não estão andando debaixo de uma visão. Porque elas estão andando de acordo com a sua força, não de acordo com uma revelação. Quando você anda de acordo com a sua força, é até onde a sua força pode te levar. Mas quando você anda debaixo de uma revelação, é até onde o poder de Deus pode te levar. É por isso que a Bíblia diz, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Portanto, não pode ser o que eu quero, nem o que eu imaginei. Deve ser o que Ele revelou a mim através do seu Espírito Santo. E o que eu estou te dizendo é que se nós mantivermos uma vida de comunhão com o Espírito Santo, a gente vai acordar de noite com visão, a gente vai acordar de manhã com pensamento, a gente vai ter revelação da palavra, a gente vai ter um sentimento do Senhor dentro de nós, nos conduzindo, porque aquele que revela a vontade também nos capacita a fazê-la. E a minha oração hoje aqui é que Deus possa revelar sua vontade entre nós. Posso ouvir um amém? É que Deus possa revelar o seu poder entre nós. Quantos podem dar glória a Deus aqui hoje? Paulo e seus amigos estavam empenhando todo o esforço, diga comigo, esforço,
Como tem muita gente empenhando todo o seu esforço para agradar a Deus e só encontra portas fechadas. Verdade. Ou não são assim a maioria das pessoas que estão se esforçando para cumprir o que eles julgam ser a vontade de Deus e acabam se frustrando. Diga comigo, nem por força, nem por poder, mas pelo Espírito do Senhor. E o que acontece? Se você seguir comigo a partir dos próximos versos, verso de número 11 do mesmo capítulo, vamos lá? Verso 11: tendo, pois, navegado por aquela, verso número 11, por favor. Tendo, pois, navegado de Troade e seguimos direto a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis. Verso 12: e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. 13: no sábado, põe lá para mim o 13. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do... Vamos ali na beira daquele rio? Irmão, o que nós vamos fazer na beira do rio? Vamos na beira do rio porque eu acredito que nós vamos encontrar um lugar de oração. Já estou terminando com isso. Porque nós vamos encontrar um lugar de... Irmãos, eles estão se esforçando e encontrando portas fechadas. Agora eles estão dormindo. Ai, toque alguém, diga, acho que você precisa dormir mais. De que adianta acordar cedo, dormir tarde, comer o pão de dores, se aos seus amados Ele dá? Quanta energia desperdiçada tentando fazer o que você acha que é certo. Quanta energia desperdiçada tentando fazer aquilo que você acha que é o melhor. Quanta energia desperdiçada tentando ir aqui e porta fechando, tentando ir ali e porta fechando. Mas um dia dormindo. Ei, passa a Macedônia e ajuda-nos. Bom, já sabemos mais ou menos onde é. Chega na primeira cidade, acordam cedo, dia de sábado, dia de folga. Não era dia de trabalho. Diz assim, vamos ali na beira daquele rio. Porque acho que ali tem um lugar de oração. E olha o texto. E no sábado saímos da cidade, fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. E sentamos-nos ali e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali, verso 14. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. E o que aconteceu? O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Pensa que alguns versículos atrás, Paulo estava fazendo um enorme esforço e encontrando portas fechadas. Agora Paulo está apenas fluindo na direção que o Espírito Santo está lhe dando. E as portas estão... E a minha pergunta é, até quando? Você vai continuar tendo as suas ideias mirabolantes, os seus planos infalíveis, que mais parece o coiote do Papalégua. Até quando você vai continuar colocando toda a sua força, quando o Espírito Santo está dizendo, meu filho, vem para o rio, porque o rio está correndo, ó.
pega a correnteza do rio do Espírito Santo, pega a correnteza do rio de Deus e deixa Ele conduzir, levar e guiar você. Até quando você vai ficar se esforçando, lutando aqui, lutando ali, e não para respirar e entender que Deus tem uma vontade soberana, e que uma vez que Ele revela a sua vontade, junto com a revelação da vontade, Ele também te dá o poder para realizar essa vontade. É por isso que Ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados, vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, e eu vou aliviar você, eu vou ensinar você a como chegar onde eu quero que você chegue. Eu vou te tomar pela mão e eu vou te guiar até o lugar que eu quero que você chegue. Verso número 15, por favor. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me considerem uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Eu não tenho tempo para ler o texto todo, mas eu vou compartilhar com vocês algumas coisas. Quando você entender a vontade de Deus, pessoas do seu convívio e pessoas à sua volta serão abençoadas. Quando nós pregamos sobre transbordar, não significa desperdício. Quando nós pregamos sobre transbordar, não é fartura pela fartura. Quando nós pregamos sobre transbordar, é porque transbordando, o que está sendo derramado em sua vida recai sobre outros. É por isso que Deus quer levantar uma geração que transborda na presença dEle, para que todos aqueles que estejam à nossa volta sejam também alcançados. É por isso que nós precisamos parar de andar na nossa força e começar a andar pelo Espírito de Deus. Quantos podem dizer amém? Quando você começar a entrar debaixo da vontade de Deus, você vai ter uma nova percepção do Espírito Santo, você vai ter novas direções vindas dEle, e você vai deixar de correr pela tua força, simplesmente no automático, na lógica, onde está todo mundo apontando, e você vai passar a andar debaixo de uma revelação espiritual. Quantos podem dar glória a Deus aqui hoje? Pois é Ele quem coloca em você o querer e o efetuar, a vontade e a realização. Posso ouvir um amém? E breve o que estava acontecendo, estava se abrindo para Paulo uma nova visão. Pois quando ele cruza a Macedônia, entrando na cidade de Filipe, que já era a primeira cidade da Macedônia, deixa eu te dizer, era a primeira cidade europeia. Finalmente estavam saindo da Ásia e estavam entrando num novo continente, num novo território, ou seja, uma nova estação, uma nova fronteira. Será que você pode entender? Sabe quando você vai sair dessa geografia que te prende? Sabe quando você vai sair dessa estrutura que te limita? Quando você passar a andar debaixo de uma direção espiritual. Talvez você está andando por caminhos que você está acostumado, e Jesus está dizendo: quero te levar por um caminho que você ainda não conhece. Mas a gente tem medo do desconhecido. Sim ou não? Naquele momento, o Espírito Santo vai guiando. Ele cruza uma fronteira e ele diz: eu nunca passei essa linha, eu nunca fui além desses limites. Diga comigo de novo: não por força, nem por poder, mas dele, por ele e para ele. Diga: na força dele, na sabedoria dele, na capacidade dele, na unção dele, no poder dele. Uau! Segura na mão de alguém e diga: você está prestes a cruzar uma fronteira. Deus está te levando a um novo nível de vida.